Você já imaginou ser barrado em um lugar de luxo simplesmente por quem você é? Hoje vamos contar a história inspiradora de Felipe Silva, um CEO negro que, diante de uma humilhação cruel, transformou toda a injustiça em uma verdadeira revolução. É uma história de coragem, justiça e superação que vai emocionar você do começo ao fim. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe seu like para apoiar mais histórias inspiradoras e compartilhe nos comentários qual parte dessa história mais tocou você. Prepare-se para conhecer um homem que mostrou que a determinação e a coragem podem transformar não apenas vidas, mas o mundo ao seu redor. Essa é a história de Felipe Silva e você não vai querer perder nenhum detalhe. Felipe Silva, CEO de uma das maiores empresas de investimentos do país, estava exausto após uma maratona de reuniões internacionais que o deixara fisicamente e emocionalmente desgastado. Ao chegar ao saguão do renomado hotel de luxo em São Paulo, esperava apenas o conforto de um check-in rápido e a tranquilidade de seu quarto. Mas assim que se aproximou da recepção, tudo mudou. Um segurança alto, com expressão rígida, bloqueou seu caminho. Ele que liderava milhares de funcionários e tomava decisões milionárias diariamente, foi reduzido a alguém que não deveria estar ali. Ele respirou fundo, tentando controlar a mistura de raiva e constrangimento. Observou discretamente os hóspedes ao redor, rostos indiferentes, alguns curiosos, outros ocupados demais para notar o ocorrido. Aquele olhar de desdém, aquele gesto de exclusão, não apenas o atingiu pessoalmente, mas também parecia refletir décadas de barreiras e injustiças que pessoas como ele ainda enfrentavam no mundo corporativo e social. Felipe sabia que precisava reagir, mas não com violência ou palavras ásperas. Ele queria transformar aquela humilhação em uma força, uma ação que não apenas provasse sua dignidade, mas que também enviasse uma mensagem inequívoca. O respeito não é negociável e ninguém deve ser tratado com inferioridade por sua cor de pele. Com a mente clara e a determinação crescendo a cada segundo, Felipe deu meia volta, entrou no carro que o aguardava e começou a traçar mentalmente o plano que mudaria tudo e que transformaria aquele momento de humilhação em um capítulo decisivo de sua vida. No carro, a caminho de sua cobertura no bairro mais elegante de São Paulo, Felipe Silva não conseguia desligar sua mente do que havia acontecido. O trânsito pesado parecia refletir o peso que sentia no peito. Felipe lembrou de cada passo de sua trajetória: a infância humilde, os anos de estudo intenso, a persistência em enfrentar ambientes corporativos hostis e a construção de uma carreira que hoje inspirava milhares de pessoas. E ainda assim, naquele instante, tudo parecia se reduzir a uma barreira invisível, sustentada pelo preconceito. Felipe respirou fundo e percebeu algo importante: a reação imediata de indignação não seria suficiente. Felipe pensou na empresa que administrava, nas aquisições estratégicas que realizara ao longo dos anos e em como poderia transformar aquela humilhação em um gesto que não apenas restaurasse sua dignidade, mas que também tivesse um impacto maior, uma mensagem clara para todos que se sentiam excluídos ou discriminados. Quando finalmente chegou em seu apartamento, Felipe estava decidido. Ele não buscaria apenas respostas, buscaria mudanças. E naquele instante, uma ideia ousada começou a surgir, clara como um raio de luz. Ele faria algo que ninguém esqueceria, algo que mudaria sua vida e a vida de muitos outros para sempre. Nos dias que se seguiram à humilhação, Felipe Silva mergulhou em reflexões estratégicas. Ele sabia que qualquer reação impulsiva seria inútil. Sua resposta precisava ser decisiva, impactante e exemplar. Reuniu sua equipe de consultores jurídicos e financeiros, homens e mulheres de confiança que conheciam cada detalhe de seus projetos e explicou a situação com clareza. Fui barrado em um hotel de luxo e não por falta de reserva ou de pagamento. Fui barrado por preconceito. Mas em vez de me limitar à indignação, vamos transformar isso em uma ação concreta. Quero adquirir este hotel. Os consultores ficaram inicialmente surpresos. A ideia parecia audaciosa, até quase impossível. Cada detalhe era cuidadosamente pensado. Ele queria mais do que comprar o prédio. Queria reescrever a história daquele lugar, transformá-lo em símbolo de inclusão, respeito
respeito e excelência. Ao longo da semana, começou a traçar a estratégia de aquisição. Contatou bancos, acionistas e investidores, apresentando um plano audacioso, mas viável. Felipe sabia que essa não era apenas uma compra de propriedade, mas uma mudança cultural que exigiria liderança firme e visão estratégica. Ele percebeu que tinha em mãos a oportunidade de criar algo maior que ele mesmo, algo que iria inspirar não apenas os funcionários e clientes do hotel, mas também qualquer pessoa que já tivesse sido injustiçada, ignorada ou subestimada. A semente do que se tornaria uma verdadeira revolução no mundo da hotelaria de luxo havia sido plantada, e Felipe estava pronto para cultivá-la com visão, coragem e justiça. Mas para aqueles que conheciam a história, a decisão de Felipe tinha uma força simbólica sem precedentes: transformar um espaço marcado pela exclusão em um símbolo de inclusão e excelência. Os clientes habituais do hotel reagiram de formas diversas. Alguns estranharam a mudança de proprietário, questionando se o padrão de luxo seria mantido. Outros, céticos, ficaram curiosos para ver se o novo dono conseguiria realmente conduzir o local de maneira impecável. Seu objetivo era claro: entrar no hotel não apenas como dono, mas como líder que inspiraria respeito, empatia e profissionalismo. O anúncio oficial da compra, publicado nos principais jornais de economia e negócios, causou um verdadeiro alvoroço. Manchetes como "CEO negro compra hotel que o barrara" e "Da humilhação à liderança, Felipe Silva revoluciona a hotelaria de luxo" viralizaram rapidamente. Felipe sabia que não bastaria comprar o hotel. Seria necessário transformar a cultura interna, e isso exigiria mais do que dinheiro. Exigiria presença, visão e empatia. Naquela semana, Felipe percebeu que o ato de comprar o hotel não era apenas estratégico, mas também simbólico. Era o início de uma mudança profunda, capaz de afetar não apenas sua própria vida, mas a vida de todos que passassem pelos corredores daquele espaço de luxo. Cada detalhe daquele momento estava impregnado de significado. Não era apenas um ato de posse, mas uma declaração de princípios. Ao atravessar o saguão, Felipe sentiu os olhares de surpresa e curiosidade. Alguns funcionários o reconheciam do incidente passado. Outros apenas ouviam rumores da mídia e aguardavam para ver se ele seria o líder que prometia ser. Felipe, no entanto, não se deixou intimidar. Alguns funcionários trocaram olhares, surpresos com a cordialidade de alguém que poderia facilmente se limitar a um gesto autoritário. Nos primeiros momentos de sua visita, Felipe começou a observar cada setor do hotel, fazendo anotações mentais sobre processos, estrutura e cultura interna. Notou pequenos detalhes: a frieza no atendimento de alguns funcionários, a falta de treinamentos de inclusão e a desconexão entre a equipe e os hóspedes. Ao final do dia, Felipe sentou-se em seu novo escritório, observando o movimento do hotel. Sentiu uma mistura de satisfação e responsabilidade. Pela primeira vez, não se tratava apenas de negócios ou dinheiro. Tratava-se de criar um legado. Um legado que mostraria que dignidade, respeito e oportunidade não são privilégios, mas direitos universais. E naquele instante, Felipe Silva soube que aquele era apenas o começo de uma história muito maior. Uma história de mudança, coragem e justiça. Cada reunião tinha um objetivo claro: discutir valores, respeito, diversidade e excelência no serviço. Nosso hotel será um lugar onde todos serão tratados com dignidade, independentemente de sua origem, cor ou posição social. A hospitalidade começa pelo respeito, explicou Felipe, sua voz firme e inspiradora. Ele contratou especialistas em treinamento de inclusão e liderança, garantindo que cada funcionário participasse de workshops, simulações e discussões abertas sobre preconceito, empatia e comunicação eficaz. Para Felipe, a mudança não era superficial. Precisava ser profunda, incorporada no dia a dia, sentida em cada gesto, cada palavra e cada atendimento. Além dos treinamentos, Felipe implementou políticas internas claras. Clientes e funcionários deveriam ser tratados de forma igualitária, com zero tolerância a qualquer tipo de discriminação. Recompensas e reconhecimentos passaram a
ser baseados no desempenho, dedicação e comprometimento, não em favoritismos ou preconceitos antigos. A mudança começou a gerar resultados rapidamente. Ele sabia que a transformação cultural exigia tempo, consistência e paciência, mas cada pequena vitória reforçava seu propósito. Aquele hotel, que outrora representava exclusão e elitismo, começava a se tornar um modelo de excelência inclusiva. E Felipe Silva, observando os primeiros frutos de seu trabalho, sentiu uma satisfação profunda. Ele não estava apenas mudando um negócio, estava mudando vidas e mostrando que coragem, visão e empatia podem juntas transformar até os lugares mais rígidos e resistentes. Meses se passaram desde que Felipe Silva assumira oficialmente o hotel, e a transformação já começava a ser sentida em cada canto do prédio. O público ficou fascinado com a história. Um homem que, após ser barrado por preconceito, não apenas comprou o local, mas mudou toda a cultura de dentro para fora. Clientes começaram a compartilhar experiências positivas nas redes sociais. Muitos comentavam sobre a cordialidade dos funcionários, a atenção personalizada e, sobretudo, a sensação de que todos eram tratados com respeito genuíno. A reputação do hotel, antes questionada, passou a se tornar referência no setor de luxo inclusivo. Ele não se limitava a falar de números e lucros, mas mostrava que o verdadeiro sucesso estava na transformação positiva da vida das pessoas. Internamente, os funcionários se sentiam motivados e orgulhosos de fazer parte da equipe. A mudança cultural tinha criado um ambiente de confiança, colaboração e respeito mútuo. Cada sorriso, cada gesto atencioso, cada elogio de cliente era uma prova de que a visão de Felipe não apenas funcionava, mas também era sustentável. Entre reuniões e verificações de rotina, chegou à sua equipe a notícia de que o antigo gerente do hotel, aquele responsável por barrá-lo meses atrás, queria uma reunião formal. O nome do homem trouxe imediatamente à mente de Felipe lembranças intensas da humilhação. O corredor do hotel, o olhar de desdém, a sensação de exclusão que ainda queimava em sua memória. Felipe respirou fundo. Poderia ignorar o pedido ou reagir com frieza, mas sabia que a verdadeira liderança não se limitava à vingança. Envolvia empatia, coragem e a capacidade de transformar confrontos em oportunidades de aprendizado. Marcou a reunião para o final da tarde, em seu escritório, um espaço que agora simbolizava mudança, respeito e visão estratégica. Quando o gerente entrou, a tensão era palpável. Seu rosto carregava sinais claros de arrependimento, olhos desviados, postura hesitante e mãos inquietas. Mas não se trata apenas de desculpas. O que realmente importa é a transformação que você está disposto a fazer, respondeu Felipe, sua voz firme, mas cheia de empatia. O gerente suspirou, sentindo o peso da própria culpa. Felipe, então, propôs algo surpreendente. Convidou-o a integrar os novos programas de treinamento de inclusão que estavam sendo implementados no hotel, não como punição, mas como aprendizado e contribuição real. Quero que você faça parte da mudança, e não do passado. Aos poucos começou a perceber como suas ações passadas afetavam não apenas clientes, mas toda a equipe e a cultura do hotel. Felipe acompanhava de perto, oferecendo orientação e reforçando cada progresso. Em reuniões de equipe, o gerente começou a compartilhar insights e experiências, mostrando aos colegas que a transformação pessoal era possível. Funcionários que antes o temiam começaram a vê-lo com respeito, reconhecendo o esforço sincero de mudança. O episódio que antes simbolizava a humilhação transformou-se em lição de vida, lembrando a todos que arrependimento acompanhado de ação genuína é capaz de reescrever histórias, curar feridas e construir legados de transformação. Felipe Silva, olhando para toda a equipe, sentiu um orgulho silencioso. Não apenas havia conquistado justiça pessoal, mas estava moldando uma geração de líderes conscientes e humanos. Cada corredor, cada suíte, cada área comum do hotel agora refletia a visão de um líder que entendia que o verdadeiro luxo não estava apenas no ouro, mármore ou na sofisticação da decoração, mas na forma como cada pessoa era tratada. Os funcionários que antes eram apenas peças em um grande quebra-cabeça corporativo passaram a se sentir parte de algo maior. Workshops de empatia, treinamentos de atendimento inclusivo e reuniões abertas
abertas transformaram a equipe em uma verdadeira comunidade de profissionais conscientes. O antigo gerente, que havia sido responsável por barrar Felipe meses atrás, agora era um dos maiores defensores dessa nova filosofia, mostrando com suas ações que arrependimento acompanhado de mudança genuína é poderoso e inspirador. Hóspedes relatavam experiências únicas, elogiando a atenção personalizada, o cuidado com cada detalhe e, principalmente, a cordialidade de todos os funcionários. O hotel deixou de ser apenas um endereço de luxo para se tornar um exemplo de hospitalidade inclusiva e humanizada. A mídia passou a acompanhar de perto cada passo de Felipe Silva. Reportagens, matérias especiais e entrevistas destacavam a ousadia do CEO. Aquele homem que fora barrado por preconceito transformou o próprio espaço de humilhação em um ambiente de referência. Títulos como Felipe Silva, da humilhação à transformação e Hotel de luxo liderado por CEO negro torna-se símbolo de inclusão viralizaram, reforçando a força do impacto que um líder visionário e ético pode ter na sociedade. Internamente, a mudança gerou efeitos ainda mais profundos. Mais do que lucro ou prestígio, ele havia construído algo que representava justiça, empatia e liderança consciente. Ele sabia que cada ação, cada decisão e cada investimento haviam sido fundamentais para criar um legado que ultrapassava os limites de um simples hotel. Era uma mudança cultural, um exemplo para o mercado e uma lição para toda a sociedade. A transformação completa também teve efeitos inesperados fora do hotel. Era uma declaração, uma mensagem para todos que já se sentiram marginalizados, desrespeitados ou subestimados. Você pode transformar a dor em força, o preconceito em oportunidade e a injustiça em liderança. O passado havia se tornado aprendizado, a humilhação, combustível e a coragem, legado. Enquanto caminhava pelo saguão, observando funcionários interagindo com clientes com empatia e profissionalismo, Felipe sentiu uma alegria genuína, uma emoção silenciosa, mas intensa. O dia amanheceu claro e silencioso, e Felipe Silva caminhava pelo saguão do hotel com uma sensação de realização que ia muito além do que qualquer sucesso financeiro poderia proporcionar. Cada detalhe do ambiente refletia a transformação que ele havia promovido. Funcionários confiantes, hóspedes satisfeitos e uma atmosfera de respeito e empatia que permeava cada corredor, cada sala, cada espaço do prédio. Mas naquele momento, percebeu que cada lágrima de indignação, cada minuto de raiva e cada decisão ousada haviam sido necessários para chegar até ali. Ele se dirigiu ao seu escritório, onde agora se sentia verdadeiramente em casa. O espaço, antes símbolo de frieza e formalidade, agora refletia humanidade e propósito. Nas paredes, quadros retratavam momentos de eventos promovidos pelo hotel, encontros com funcionários e clientes satisfeitos e iniciativas de inclusão que Felipe havia implantado. Obrigado por mostrar que liderança e empatia podem caminhar juntas. Felipe sorriu silenciosamente. Não era reconhecimento público ou elogio que buscava, mas saber que sua ação estava tocando a vida das pessoas de forma genuína. Ele percebeu que a transformação havia ido muito além de uma vingança ou ato de justiça pessoal. Havia se tornado um legado. No mesmo dia, durante uma cerimônia simples, mas simbólica, Felipe reuniu toda a equipe. A emoção no ar era palpável. Alguns funcionários, emocionados, enxugavam lágrimas discretamente. Felipe Silva, olhando para cada rosto ali presente, sentiu um orgulho silencioso e profundo. Cada história, cada esforço, cada passo em direção à mudança se havia concretizado de forma brilhante. Naquela noite, enquanto observava a cidade iluminada de sua suíte, Felipe refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A humilhação inicial, que poderia ter sido apenas um momento de vergonha, transformou-se na força motriz que mudaria vidas. Ele percebeu que o verdadeiro poder não estava em sua riqueza ou posição, mas na coragem de agir com justiça, visão e empatia. O hotel, antes símbolo de exclusão, agora era referência nacional em inclusão, atendimento humanizado e excelência. A sociedade reconhecia o impacto de suas ações, funcionários se sentiam valorizados e clientes retornavam com gratidão e admiração. Ele sabia que
cada pessoa que passasse pelo hotel levaria consigo um pouco dessa mudança, perpetuando a mensagem de que dignidade, respeito e empatia são sempre mais poderosos do que qualquer barreira. Felipe Silva finalmente estava em paz. Seu sonho de justiça, reconhecimento e transformação havia se realizado, e ele sabia que aquilo era apenas o começo de uma nova era, para o hotel, para os funcionários, para os clientes e para todos aqueles que acreditavam que mudanças reais eram possíveis. O hotel brilhava como nunca antes, não apenas pelo luxo, mas pela humanidade que agora definia cada canto daquele lugar. E Felipe Silva, olhando ao redor, sentiu uma alegria que não podia ser medida em números ou manchetes. Sentiu a verdadeira vitória da vida, a vitória do respeito, da coragem e da felicidade conquistada com justiça. E assim chegamos ao fim desta história incrível de coragem, justiça e transformação. Felipe Silva nos mostrou que a humilhação pode se tornar força, que a injustiça pode se transformar em oportunidade e que a verdadeira liderança é aquela que inspira respeito, empatia e mudança positiva. Se você se emocionou com a trajetória de Felipe, se inspirou na sua coragem ou simplesmente acredita que mudanças reais são possíveis, faça parte desta comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like para apoiar mais histórias como esta e compartilhe nos comentários qual lição desta história tocou seu coração. Lembre-se, cada ato de coragem, cada gesto de empatia pode transformar vidas, inclusive a sua. Então não espere, seja a mudança que você quer ver no mundo.